Olá, boa noite, sejam bem-vindos. Tô começando aqui mais uma live e hoje eu vou ter um bate-papo muito legal com a doutora Isadora Costa. Ela é ginecologista e a gente vai falar um pouquinho sobre a saúde da mulher. Então, se você tiver alguma dúvida sobre esse tema, pode mandar aqui pra gente, tá? Eu tô aguardando a doutora Isadora chegar pra gente poder começar o nosso bate-papo. Ela já tá entrando aí. E a gente começa. Enquanto isso, envia a live aqui no aviãozinho para os amigos que gostariam de saber sobre o tema, que gostariam de participar, e manda muitos coraçãozinhos para a gente. Tô aguardando a doutora Isadora aqui para a gente poder começar esse bate-papo. Eu já mandei para ela já está entrando. Eu vou enviar aqui também. Deixa eu ver. Aí. Ei, Fabrícia, boa noite, seja bem-vinda. Ei, Lu, boa noite, seja bem-vinda. Ei, Thalita, ei, Christian, boa noite, sejam bem-vindos. Tô aguardando minha convidada chegar pra gente poder começar o nosso bate-papo. Deixa eu ver se ela conseguiu entrar. Tô mandando pra ela aqui. Ela já tá entrando, pessoal, pra gente poder bater o nosso papo aqui. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a saúde da mulher. Então, se você tiver alguma dúvida sobre esse tema, envia aqui pra gente. Eu vou estar batendo um papo com a doutora Isadora Costa, que é ginecologista. Então, podem mandar as perguntas aqui, tá? Boa noite, pessoal. Boa noite, sejam bem-vindos. Tô aguardando a doutora Isadora entrar pra gente poder começar. Tô chamando ela aqui. Ela já vai entrar. Eliane, boa noite, seja bem-vinda. A doutora Isadora é ginecologista e aí vocês podem mandar perguntas, né, dentro dessa área de atuação dela. A gente vai falar sobre a saúde da mulher e aí nesse tema engloba gravidez, algumas doenças específicas das mulheres, né? Tratamentos para menopausa. Hoje eu deixei uma caixinha de pergunta, então recebi muitas perguntas nesse sentido. Então, se você tiver alguma dúvida aí que seja para a doutora Isadora, envia aqui pra gente que ela vai responder, tá? Tô só aguardando ela entrar pra gente poder começar aqui o bate-papo. Enviei para ela. Deixa eu ver. Já ela tá entrando. Pessoal, enquanto isso, convide os amigos, envia aí a live no aviãozinho, envie para as amigas que adorariam participar, tirar alguma dúvida com a doutora Isadora. Ó, ela já vai entrar aqui. Ela já tá prontinha para poder entrar para a live. Tô mandando aqui para ela. Vamos ver se ela conseguiu entrar. Ela tá entrando aqui, pessoal. Oi, Isadora, te enviei aí no direct o convite. Vê se chegou, por favor. Se não chegou, pode me solicitar por aqui mesmo. Aí, vamos lá. Tá carregando. E Karine, beijo. Oi, hoje nem um bebê resolveu nascer. Nenhum bebê resolveu nascer. Tô afastada dos bebês, tô traindo obstetrícia. Ai, não diga isso. Temporariamente. Ah, então tá bom. Primeiro, quero muito agradecer, Isadora, você tá aqui comigo nesse bate-papo. A gente tentou em um outro momento, mas os bebês estavam muito ansiosos para chegar, né? E você não conseguiu estar aqui. Aquele período era muito bebê mesmo. Então, estou muito feliz de você estar aqui. Muito obrigada. Eu sei que o seu tempo aí tá uma loucura, tudo muito corrido. Então, se você tirar um tempinho para vir aqui falar comigo, estou feliz mesmo. Seja bem-vinda. Não, que isso, adoro bater papo.
Vai ser difícil desligar depois. Ah, isso é bom. Isadora, vamos te apresentar, né, primeiro um pouquinho para as pessoas, porque tem algumas pessoas de fora que de repente ainda não te conhecem, né? Você é ginecologista, obstetra, tá? Quanto tempo em São João mesmo? Agora eu me perdi. Eu também me perdi já. Eu voltei em 2019, março de 2019. Desde 2019 eu fico lá te amolando, né, como paciente. Uma Para das minhas primeiras pacientes, me embolando de jeito nenhum. E ainda me mandou um monte de paciente. Ah, a gente indica mesmo e fico muito feliz com o retorno que eu tenho das amigas. Ah, Jair, que bom que você me indicou ela, eu fui lá, deu super certo. Que Ah, bom. que bom. Isadora, e aí você atende na clínica Dora? Sim, atualmente eu só atendo lá. Atualmente estou trabalhando só na minha casa, né? Lá é minha casa, assim, de certa forma, né? Mas foi o que eu me propus a fazer quando eu vim pra cá, né? Eu me propus a... Eu era muito inocente, né? Não sabia que dava tanto trabalho ter uma clínica, né? Mas era sonho, né? De ter uma clínica multidisciplinar. E E aí, né, meu pai e minha mãe encararam o sonho comigo e foi crescendo. Hoje em dia tem vários médicos. E aí, assim, eu tive a oportunidade de trabalhar em outros lugares. Eu trabalhei no SUS, em São João del Rei. Gostava muito, mas acaba que a clínica tomou uma proporção, inclusive a minha agenda tomou uma proporção que eu não esperava em tão pouco tempo, né? Graças a Deus. Mas aí a gente teve que dar uma remanejada aí. Hoje em dia eu tô atendendo só lá mesmo e me dedicando mesmo, porque é a proposta que eu tive, né? Uhum. E que bom, né? Que sorte a nossa ter a oportunidade de ter tido você. Tem tantos médicos bons que a gente tem aqui na cidade. A gente poder contar com mais uma profissional como você é muito bom pra gente, né? A Karine até colocou aqui, eu fui por indicação sua. E realmente eu falei tanto. Nossa, foi mesmo. E eu falo com a Karine, eu peguei tanto a ela, agora ela nem liga pra mim, só quer saber da pediatra. Ó, Karine, não pode abandonar essa dor. Mas acontece, eu já acostumei, isso é uma fase, elas me trocam. Mas depois volta, então não adianta, né? Uma vez e aí vira para sempre, e aí volta, não tem como abandonar. A gente já Com recebeu aqui, certeza. Isadora, a Silvana falando, excelente profissional, Minha realmente. tia. Um beijo. A Fabrícia, profissional maravilhosa, realmente. Antes da gente começar nosso bate-papo, então, eu quero elogiar também, né? Aproveitar que tá aqui. Aí a Karine, ó. Ah, mentira, o Antônio foi te ver. Mas o Antônio tá um adulto. O Um Antônio tá do adulto. tamanho da Karine. Então, fiquei muito tempo sem ver. É verdade. Nós, então, nossa, daqui a pouco o Antônio já tá correndo para todo lado, passa tudo Com tão rápido. certeza. Nossa, Passa mãe. muito rápido. A Natália colocou aqui. Trocamos não, Isa. Amamos você, nós e os bebês. Eu só uma vez por ano, a Juliana é toda semana. Sem ciúme, sem ciúme. Sem ciúmes, sem ciúmes. Mas eu queria aproveitar para a gente começar nosso tema, que é saúde da mulher como um todo. Realmente parabenizar você pelo profissional. Já tive a oportunidade de falar isso. Né, a abertura que você dá para gente, quando eu falo isso como paciente mesmo, né? A abertura que você dá para gente, a leveza com que você trata os assuntos que por muitas das vezes parecem tabus, né? Porque nós mulheres ainda temos algumas questões que são tabus, e você deixa a gente tão à vontade lá no consultório, e a gente cria esse vínculo assim, não só de você como médica, mas de uma amizade. Eu acho isso tão bacana. E aí, quando eu te indico, eu falo assim: não, vai na Isadora. Ela deixa a Mas gente à eu falo que vontade. tem paciente que é íntima mesmo. Ela já chega lá, tipo assim, me contando as últimas novidades. Mas é legal, eu gosto de criar esse vínculo. E para a gente é muito importante a gente ter um profissional assim de confiança. São assuntos, às vezes, muito complexos, né, Isadora? Aí vem a questão da gestação, que muitas mulheres passam por esse momento. Então, eu acho que junta tudo muita coisa. E aí, quando a gente tem um profissional que dá essa abertura para a gente, que a gente né, se sente com mais liberdade, eu acredito que fica mais leve. Né? A gente Uhum. passa por esse processo de maneira mais leve. Então, quero muito parabenizar o seu trabalho.
Te acompanho desde lá do começo, de quando você chegou a São João, e Sim. fui muito feliz, né, por poder ter tido com você e estar com você até hoje, te amolando. Não molando de jeito Mas nenhum. parabéns pelo trabalho que você faz. Obrigada. E aí você já está colhendo os frutos disso, né? A agenda cheia, a gente tem que esperar um pouquinho mais, né, para ter a consulta, que isso também é bom, né? Então, parabéns. Obrigada. E aí eu recebi várias perguntas na caixinha de perguntas hoje. Igual quando você coloca lá no seu Instagram, né? Que aí vai Aham. bombardear. Recebi várias perguntas. E aí, dentro desse tema da saúde da mulher, tiveram, assim, diversas, mas muitas para a questão da gravidez, menopausa, né? Que eu acho que, não sei, pelo que eu vejo lá no seu Instagram, as pessoas realmente perguntam um pouco mais sobre essas questões, né? E uma que eu Uhum. recebi, queria já falar para você, para a gente poder começar o nosso bate-papo, até qual idade a mulher deve engravidar, se ainda existe isso, o quanto é seguro esperar, né? Porque hoje as mulheres estão nessa loucura da vida profissional e deixando a maternidade um pouco para depois. Então, Uhum. muitas tiveram essa preocupação, nossa, até quando eu posso esperar para ter um bebê? Então, é uma questão muito complicada, porque infelizmente a gente nasce, né? Nós mulheres nascemos com a nossa reserva para a vida inteira. E a partir do momento que a gente começa a menstruar, todo mês a gente pega nossos óvulos e joga fora, e pega nossos óvulos e joga fora. Né? A gente sabe que a partir dos 35 anos a gente tem um declínio muito grande da reserva ovariana, né? E aí já pode gerar uma dificuldade de engravidar. Não é para todo mundo, né? E assim, o problema não é engravidar depois dos 35, ser grave, ser um problema de saúde, não. O problema é mesmo a questão, principalmente a questão da fertilidade. Hoje em dia, a gente é muito preconizado conversar com o paciente sobre possibilidade de congelamento de óvulos, né? Não é um serviço que é acessível para todo mundo, né? É um serviço que é caro no Brasil ainda, mas isso tem que estar em mente hoje em dia, né? Tem cada vez se falado mais, tem cada vez ficado mais acessível, mas tem que pensar em congelamento de óvulos, principalmente por causa disso que você falou, né? A gente adia a maternidade porque a gente está no mercado de trabalho e a gente para com a gravidez e é nítido. Eu vejo meus pacientes, né? Quando o neném nasce, para mesmo, para a vida, para a maternidade, né? E assim, às vezes a gente não tá no momento, né? Eu acho que a maternidade também ela não tá para todo mundo. Não é uma obrigação. E eu tenho muita paciente que fala: ah, não, eu não tenho desejo de ser mãe, mas e se um dia eu mudar de ideia? Eu já falo, tem que pensar em congelamento de óvulos, né? Mas isso é questão da idade mesmo. Quanto antes congela os óvulos, né? Quanto antes você engravida, maior a chance, maior sua chance de fertilidade. À medida que isso vai passando, pode gerar uma dificuldade. E é o que a gente fala, né? Que outros fatores de infertilidade também pode vir com o tempo e às vezes vai ficando mais difícil. É, por exemplo, chegar aos 35 anos e aí você fala assim, agora eu quero engravidar. Mas vai que você tinha um fator de infertilidade que nem seja não só a reserva ovariana, um outro fator de infertilidade. E aí, até descobrir, até dar diagnóstico, até você ser encaminhada para um lugar, entendeu? Então, eu acho que a mulher tem que estar sempre pensando assim: deixar a saúde tem que estar em dia, para se eu for engravidar e se tiver a possibilidade de congelar óvulos, também é uma questão que vale a pena pensar, né? Em São João, já faz o congelamento de óvulos ou ainda não? Ela tem que ir para fora. Não, tem que ir para fora. É um serviço muito específico, né? Não depende só do médico. É, precisa, né, do ginecologista, do infertileuta, que vai estimular essa ovulação. Ele tem que coletar, isso é feito por ultrassom, é um procedimento que é feito num centro cirúrgico, não, mas tem que ter um preparo específico por causa de contaminação. A pessoa que avalia os óvulos também é um biomédico, tem que ter geneticista. Então, assim, envolve uma demanda muito grande de profissionais que eu acho que aqui em São João assim não tem demanda para nutrir uma clínica desse tipo de infertilidade, né? Pelo menos não pensei, né? Senão vai que a gente pensa em fazer aí também uma clínica de fertilidade, né? Mas eu Ué, não acho que tem claro. demanda, né? A demanda de São João acaba indo para outros lugares mesmo. Uhum. E aí, em relação a esse fator da gravidez, da idade, eu recebi também perguntas, até recebi mais de uma, com o mesmo conteúdo,
em relação quando saber se pode engravidar ou não, quais os exames fazer, se tem aquela questão das tentativas e aí não conseguiu. Então, qual que é a dica, assim, para quem está tentando engravidar e não conseguiu, ou para quem está pensando em engravidar, o que que tem que fazer antes, né? Porque não é só, vou engravidar. Não, assim, tem gente que vai ser, vou engravidar e pronto, né? Mas a gente tem algumas questões, por exemplo, saber como que a saúde está no geral, né? Não existe nenhum exame obrigatório para se tentar engravidar. Mas saber como que a saúde está no geral, para na hora que estiver grávida, né? Às vezes descobre um problema de saúde, é sempre muito mais complicado você tratar algumas coisas na gravidez. É, eu acho que assim, vai pensar em engravidar, eu individualizo muitos exames conforme a idade, né? Eu tenho pacientes hoje em dia que falaram assim: eu quero engravidar daqui a 2 anos. Dependendo da idade, né? Eu faço uma avaliação, por exemplo, da reserva ovariana dessa paciente para poder falar para ela: ó, você tem 2 anos mesmo para você poder engravidar. Ou se não, eu falei: ó, vale a pena você conversar, ver se não é uma ideia que dá para adiantar, né? Eu acho que hoje mesmo eu tive uma conversa dessa. Porque uma paciente que já tinha uma reserva ovariana baixa, né? Então eu não posso garantir para ela que daqui a 2 anos ela vai ter reserva ovariana. E aí fica muito mais difícil de estimular, de ter essa gravidez. Então, assim, a gente individualiza muito conforme a idade. Mas tem paciente mesmo que vai ser fazer o uso do metilfolato, fazer alguns exames gerais mesmo da saúde e engravidar, né? A primeira é isso mesmo, a tentativa. É preconizado, assim, que até os 35 anos, até 1 ano de tentativas, e acima dos 35 anos, 6 meses de tentativas. Mas isso também é individualizado, né? Quando a paciente tem um outro problema de saúde que possa estar acarretando essa dificuldade de engravidar, ela tem uma síndrome de ovário policístico, ela tem uma endometriose, uma adenomiose. Então, assim, a gente vai pensando e vai adiantando as estratégias, né? Isso foi uma coisa que eu vi muito aqui em São João. Pacientes que às vezes 5 anos sem diagnóstico de alguma patologia, ou se não, 5 anos tentando engravidar, mas espera mais um pouquinho. Não tem 5 anos, gente. Deus, eu falo, eu tenho algumas tentativas que eu posso fazer em algumas pacientes aqui para, né, às vezes estimular a ovulação, às vezes a programação de coito, né, que é orientar quando vai se estar ovulando mesmo por ultrassom. Mas tem coisa que eu já falo, ó, isso aí já não é meu, Belo Horizonte, Juiz de Fora, agora é o infertileuta mesmo porque a gente ganha tempo, né? Então é isso, hoje em dia a gente adia muito e a gente individualiza, né? Porque cada mulher quer mesmo. E aí, Isadora, teve também uma dúvida em relação à idade. Ela, essa pessoa colocou assim: eu já tenho 40 anos, ainda não tenho filhos. É seguro ter o primeiro filho com 40 anos? Porque tinha muito, eu não sei se é mito ou se é verdade, não é bom a mulher ter o primeiro filho com 40 anos. Como que é isso hoje? Não, não é bom porque pode ser mais difícil engravidar, mas se for uma paciente de 40 anos com uma saúde boa, não tem problema, né? A gente não tem, a gente acaba que, né, à medida que a gente envelhece, também a gente vai adquirindo outras doenças. Pressão alta, diabetes, então também tem isso, né? Mas eu tive uma paciente com 42 anos ano passado, gravidez tranquila, né? Então, assim, a idade é mais o fator da fertilidade, né? De conseguir engravidar mesmo, do que ser um fator de risco para a própria mulher, né? Então, é só mais isso mesmo. Ou até mesmo para o bebê, né? Porque falavam-se há muitos anos atrás, não, depois de 40 anos corre risco do bebê ter algum problema, então não é bom. Isso também é mito? Não, é igual eu falei, à medida que o nosso óvulo ele envelhece, né? A gente tem mais chance de, por exemplo, de ter abortos de repetição, porque pelo próprio óvulo, na hora que ele se junta com o espermatozoide, ele não se formou de forma legal. É, síndrome de Down, síndromes cromossômicas também, pelo próprio envelhecimento do óvulo. Então, pode ser mais arriscado, sim, nesse ponto de vista de formação fetal. Uhum. Mas para a Mas a mulher em si, saúde. saúde da mulher, não. Uhum. E aí eu recebi também sobre menopausa. A partir de qual idade a mulher entra na menopausa? E para você falar um pouquinho daquela questão quando a mulher entra na menopausa muito antes da data que deveria ser dentro da normalidade. Uhum.
Na verdade, assim, a idade média de menopausa no Brasil vai ser uns 50 anos, até uns 55 anos. Idade média, assim, para entrar. Agora, assim, de evidência, escrito no papel, não tô lembrando, mas 50 anos é a média que a mulher vai entrar na menopausa. É... E assim, é diagnóstico clínico, né? A paciente ou ela vai parar de sangrar, ou ela vai ter sintomas, né, de calorão, ressecamento vaginal, às vezes sintomas depressivos, dificuldade para dormir, né? Isso tudo devido à questão hormonal mesmo, né? A paciente que entra na menopausa precoce, eu tenho pacientes, né? Até recentemente dei diagnóstico de menopausa precoce, uma paciente acho que de 37, 38 anos, né? E assim, é muito ruim esse diagnóstico, né? Hoje em dia a gente consegue uma qualidade de vida muito boa com a reposição hormonal. Mas realmente, até você entender esse diagnóstico, né? Entender que você vai depender dessa reposição hormonal por muitos anos, que você vai ter que lidar com sintomas. E menopausa, a gente tem alguns sintomas igual eu falo, né? Às vezes o tratamento mais difícil de instituir é o que é alimentação e exercício físico. Porque é o que a gente tem que transformar em rotina, né? Tomar uma comprimida é muito mais fácil do que você ter que arrumar um horário para fazer exercício físico e alimentar. E a menopausa é essencial isso para a qualidade de vida. Então, assim, a paciente que entra na menopausa precoce, né? Às vezes fica muito buscando, mas tem como reverter? Tem como reverter? Não tem. E isso, o que é a menopausa, né? A menopausa é o fim da vida reprodutiva, né? É como se a fábrica de bebês, os ovários, falasse assim: não tem mais ninguém aqui para ovular, tá? Fechamos. E aí decai todos os hormônios, entendeu? Então, assim, não tem um tratamento para reverter. Se quiser ter um neném, por exemplo, tem que fazer fertilização in vitro, tem que estimular, e também tem essa questão de tempo, né? E aí, uma outra pergunta sobre a menopausa é o que fazer para amenizar os sintomas, calor, dores no corpo, insônia? Se é somente com hormônio ou tem algum outro tipo de tratamento para amenizar? Não, igual eu falei, a base do tratamento, acho que para qualquer tratamento, né? Eu acho que se tem uma coisa que eu vejo cada dia mais que é amigo da ginecologia, é a nutrição. Hoje em dia a gente tem tipos de alimento que melhoram tipos específicos de sintomas, né? Então faz muita diferença isso, né? É o mais difícil de conseguir, né, uma rotina sobre isso. Mas é o primeiro passo para ter uma menopausa saudável, vai ser alimentação e exercício físico. Depois a gente tem, né? A gente indica conforme o que a paciente precisa. Primeira linha de tratamento não tem jeito. Primeira linha de tratamento é terapia de reposição hormonal. Ainda é muito tabu. As pacientes sempre perguntam, mas e câncer, né? E não sei o quê. Não é assim, né? Então, se a gente for colocar na ponta do dedo, se a gente entra na idade ótima com a terapia hormonal, se a gente colocar o que ela vai ter de benefício com a terapia hormonal e o que ela vai ter de malefícios, às vezes, sem nada, sem a terapia hormonal, né? Os riscos são muito maiores de não fazer. Então, é muito melhor fazer. A qualidade de vida a longo prazo é muito melhor. Eu tenho pacientes, assim, que falam, né, que estão vivendo hoje em dia normalmente, que não sentem mais a diferença da menopausa. E existe essa restrição muito dos tratamentos, né? Então, a gente faz o tratamento, 3 meses depois a paciente largou, porque a vizinha falou que ela vai ter trombose ou que ela vai ter câncer. Então, assim, para quem quer fazer tratamento de menopausa, tem que procurar um médico, tem que conversar. Não existe só a terapia de reposição hormonal, mas vale a pena ver a fundo, né? Eu tive uma paciente que ela estudou mesmo a terapia de reposição hormonal dela e ela voltou para mim e falou assim: "O que você acha de eu usar isso?" Eu falei: "Não, você pode usar isso. Você vai ficar feliz?" Ela: "Não, vou me sentir ótima, já tô me sentindo ótima." Eu falei: então fica à vontade. Ela entendeu para que servia, né? E no começo ela era muito pé atrás com terapia de reposição hormonal, ela queria tratamentos naturais e etc, né? Mas a gente não tem um tratamento natural, a não ser exercício físico e alimentação, que vai fazer a mesma coisa que a terapia de reposição hormonal faz. Mas aí, por exemplo, a paciente que tem uma contraindicação mesmo para terapia de reposição hormonal, a gente tenta outras medicações, né? A gente tem antidepressivos, antiepiléticos, né? A gente precisa ajustar a dose, precisa, às vezes, de uma equipe multidisciplinar, né? De outras especialistas para ajudar a gente nisso, né? Da manipulação de dose com outros sintomas, né? Igual sintoma depressivo, sintoma de sono, às vezes é muito associado e o psiquiatra ajuda muito a gente nisso. Mas, assim, o primeiro passo é procurar o tratamento, escutar o que é direito e o mais difícil é fazer o tratamento, porque eu vejo que a maioria abandona com 3 meses, volta arrancando os cabelos da cabeça
e quer que a gente opere um milagre. Não tem milagre. Não tem, se não seguir o tratamento. Exatamente. E aí, eu também recebi uma pergunta aqui. Eu acho que às vezes é um pouco mais complexo sem poder examinar, né? Mas de repente pode trazer uma luz. Ela tem 38 anos, teve câncer de mama e agora apareceu um nódulo no útero. E aí, o medicamento que ela utiliza, a quimioterapia oral, né, que tem que utilizar por muitos anos, tem feito com que ela tivesse muito sangramento. Então, ela queria tirar o útero, resolver logo isso, já que apareceu esse nódulo, mas a médica acha que ela tem que esperar, que não deve tirar o útero. E aí ela queria uma opinião, assim, o que você acha? Deve tirar mesmo? E aí ela acaba logo com isso, não fica com esse receio de ter, né, um câncer de útero como que ela teve de mama. Não, primeiro, se fosse um câncer de útero ou alguma coisa com uma iminência de virar um câncer, eu tenho certeza que essa médica já teria indicado a retirada, né? Mas isso também é uma coisa que a gente vê com muita facilidade. O paciente chega no consultório e fala assim: ai, tira meu útero logo, eu não preciso dele para nada. Gente, não é assim. Tirar o útero não é abrir a barriga, pronto, sai o útero e ele vai embora. A gente corta um monte de ligamento, a gente passa de um ponto próximo de vaso, a gente passa próximo da uretra. Então, assim, são cirurgias que, quando elas complicam mesmo, passam a ser graves, risco de infecção, dor pélvica crônica que a mulher pode ter por aderência depois da cirurgia, e aí vai passar a ter dor todos os dias da vida, ou uma dor intermitente, dor durante a relação sexual. Então, tirar o útero não é só tirar o útero, né? Aí tem uma questão muito maior, né? A questão do uso, provavelmente, tamoxifeno, que essa paciente usa, né? E é uma questão muito individual desse medo dela, mas assim, eu acho que é tentar entender qual que é o diagnóstico dela. Isso é benigno? Isso é uma doença maligna? Isso pode virar um câncer daqui a um ano, daqui 2, daqui 10? É ela entender isso, entender que se a ideia agora não é fazer uma histerectomia, é porque realmente não deve ser uma histerectomia, porque igual eu falo, eu não indico, eu nem lembro a última vez que eu falei que tinha precisado fazer uma histerectomia, porque a maioria das vezes a gente consegue lidar bem com o tratamento clínico, né? Então, assim, a gente não tira o útero, a gente não faz cirurgias de grande porte sem necessidade, né? Eu acho que isso aí é bom ela entender primeiro o diagnóstico dela, para depois ela pensar que é só tirar o útero que vai resolver. Uhum, é porque a gente ouve muito, não, tira logo o útero, resolve isso de uma vez e acaba com o problema. Só que não entende que por conta disso podem vir outros problemas, né? Com certeza. E não quer dizer que, por exemplo, vai tirar o útero, às vezes vai aparecer um cisto no ovário. E cisto no ovário, né, a maioria das mulheres vão aparecer com cisto no ovário em algum ultrassom aleatório. E sempre chega lá e fala, nossa, mas eu tenho um problema, eu tenho um cisto no ovário. Fala, olha, provavelmente esse cisto que estava lá, ele já desapareceu. Então, acho que assim, entender o diagnóstico, perguntar para o médico falar assim, mas o que que é isso? A gente tem que explicar. É uma obrigação nossa dentro de consulta explicar o que que é isso e o paciente, né, até o paciente entender. Às vezes a gente vai ter que falar 10 vezes. Mas até o paciente entender, para ele entender também que o que ele está fazendo ali é bom, né? Não adianta o paciente sair só curado, só tratado. Ele tem que sair bem com ele mesmo, tem que sair bem com o tratamento. Uhum. E aí, eu recebi também, Isadora, sobre parto normal. Nossa, como que eu recebi mensagem aqui, perguntinha sobre parto normal. Porque sei lá quantos anos tem isso, e eu acho que é porque também a gente tem tanto acesso à informação, e aí a gente vê muito hoje parto normal, como a gente não via tanto antigamente, né? Então, assim, Uhum. toda hora você vê no Instagram, aí voltou a questão das doulas, né, que tem um papel fundamental junto de vocês médicos, e aí tiveram N perguntas sobre o parto normal, e aí vou pegar um pouquinho de cada uma para responder de uma vez só. Tá. A questão da dor, a questão do medo, a questão de repente o bebê ter algum problema durante o parto, ou da mulher não conseguir ter o parto normal. Então, o que você tem para falar, assim, no contexto geral, sobre o parto normal para essas pessoas que ainda têm medo? O medo do parto normal, ele vem por quê? Porque em algum momento, ao longo da vida, né, os médicos institucionalizaram que ter um parto cesáreo era muito melhor. E para nós médicos é muito melhor. Gente, tem que entrar no bloco cirúrgico às X horas da manhã, fazer a cirurgia e sair com 40 minutos, horário programado. Eu não perco meu tempo, eu não perco minha noite de sono, ninguém me liga final de semana. Então, assim, isso ficou muito comum, né? Só que se você vê nitidamente, né? Às vezes a paciente que está fazendo a escolha da cesárea, eu não estou generalizando, não é para todas,
Mas às vezes a paciente que faz a escolha da cesárea, ela nem parou para pensar em quais riscos ela está passando, né? Em quais riscos dessa cirurgia, tanto para ela quanto para o bebê, e o tanto de benefício que ela está perdendo em decorrência do parto normal, né? Então, assim, isso que está acontecendo agora é um resgate mesmo, né, da fisiologia da mulher mesmo, né? Porque é normal mesmo. O normal, a maioria das vezes, o neném vai sair pela perereca. Então, assim, quando não acontece, a gente tem a cesariana, que a cesariana veio para isso. A cesariana veio para salvar a vida. Igual assim como eu tô falando do útero, não é uma coisa assim, ah, vou só abrir a barriga, né? E fim. De vez em quando, dá uma surpresinha. De vez em quando a gente apanha, né? De vez em quando a gente reza para todos os santos e fala, ajuda. Acontece, né? Acontece de ter intercorrência, é uma cirurgia. Então, de segurança, né? De segurança, o parto normal é mais seguro. Essa ideia de, ah, o neném vai passar da hora, o neném vai sufocar, isso nem existe mais, né? Isso é coisa que foi ficando aí na nossa cabeça, passando de tradição para tradição. Isso, por exemplo, de, ai, minha mãe teve cesárea, as irmãs dela tiveram cesárea, e acho que eu também vou ter cesárea porque eu não tenho passagem. A gente já sabe que isso tudo não existe. Mas é muito difícil a gente começar a aprender de novo que um processo fisiológico é fisiológico, é o melhor pra gente, né? Isso até pra mim foi uma mudança. Eu lembro quando eu entrei na residência, eu falava, Jesus, toma conta, nunca que eu vou ter neném de parto normal, esse povo é doido, né? E a gente vai mudando com o tempo, até por eu ver mesmo, né? Como que a paciente sai bem de um parto normal? Como que na hora que aquele neném nasce, a família inteira muda o rosto, é pai, é mãe, né? É uma coisa assim, é um show de hormônios e alegria, né? O nascimento é muito bonito. E o nascimento do parto normal é diferente do nascimento da cesárea. Não tem jeito. Então, assim, eu acho que tem que entender mesmo. Igual eu falei, isso é falta de informação às vezes, né? Eu acho que a informação no pré-natal é muito defasada, porque para mim, sinceramente, se todas as pacientes falassem assim, eu quero cesáreas agendadas, eu não gosto, mas para mim, funcionalmente, para eu trabalhar, para eu ganhar dinheiro, é muito melhor. Eu marco uma segunda, uma na terça, uma na quarta, uma na quinta, uma na sexta, trabalho o resto do dia. Eu tive vezes de ficar na Santa Casa 3 dias em indução de trabalho de parto. Já teve vezes de uma precisar nascer na segunda à noite, a outra emendar na terça-feira durante o dia. Você não tem hora para voltar. Ligar no, né? Eu tive uma que nasceu no Dia das Mães. Você não dá para você falar e falar assim, ó. Eu quero que nasça a partir de segunda-feira. Não tem jeito. Então, assim, é uma coisa que é muito fácil para o médico ir passando esse negócio de cesárea para frente para uma pessoa que é leiga, ela vai acreditar na gente. Eu falo que o vínculo da obstetrícia, isso para todas as minhas pacientes, todas, até aquelas que chegam super informadas lá. Se eu chegar no final da gestação e falar assim, eu acho que você tem que fazer uma cesárea porque eu acho que o parto normal vai dar errado, elas vão acreditar em mim. Porque ali, né, é uma parte emocional já, é o final da gestação, tem muito medo em volta disso, e você confia naquele profissional. Então eu falo, se eu quiser transformar em cesárea todas as minhas pacientes, eu transformo. Porque eu sei que elas vão acreditar em mim e ainda no final vão sair sorrindo, entendeu? E aí, convencer as que não querem parto normal de jeito nenhum, é o mesmo caminho? Não, igual eu falo, eu oriento, né? Eu acho muito difícil também eu decidir por um corpo que não é meu, né? E tem tanto medo, às vezes, que essa pessoa tem tanto medo de outras coisas que ela viveu, ou às vezes ela teve uma experiência de uma primeira cesárea que foi tão boa na cabeça dela, que não tem como, não sou eu que vou mudar, mas a paciente está indo sabendo os riscos, os benefícios, o que pode acontecer, tudo, entendeu? Eu acho que é mais essa questão da orientação. Eu não sou contra cesárea, fazer a cesárea, pedido não. Mas assim, acho que tem que estar bem orientada e ter certeza que é aquilo que quer. E aí, cada um que decida por si. E aí cada um faz o que tá sentindo que é melhor, né? Exatamente. Você tá aí para orientar. Ó, a Alessandra falou aqui sobre o óleo de coco e eu recebi também perguntinha sobre o óleo de coco. Ela falou que não fica mais sem o óleo de coco, que é a dica. E aí tiveram essas perguntas porque também lá no seu perfil você fala muito do óleo de coco. Então compartilha aqui pra gente mais uma vez, Abra, quais são os benefícios do óleo de coco? Então, o óleo de coco, na verdade, ele não é estudado.
E eu também não acho que ele vai ser estudado tão cedo, porque ele é capaz de quebrar um monte de empresa de lubrificante, de sex shop, né? É um óleo que é muito mais barato, dura uma vida inteira, né? Porque você precisa de muito. Que isso, Sol? Peraí, minha cachorra tá um pouco irritada. Vou só abrir a porta pra ela sair. Por favor. Pega no colo, se ela quiser. Não, ela quer ir embora mesmo. Senão vocês vão ver o meu pijama. Então, assim, não acho que o óleo de coco vai ser estudado para esses fins de orientação, né? Mas assim como as pessoas usaram óleo de coco no cabelo, usaram óleo de coco no corpo, tem gente que usa. Não sei quando foi a primeira pessoa que testou isso, né? Mas acaba que o quê? O óleo de coco, ele é hidratante, ele tem propriedades antifúngicas, antibactericidas. Então, assim, eu não sei em qual ponto isso foi ficando, né, uma realidade para a vagina. Porque você imagina, a primeira pessoa que pensou assim, acho que eu vou passar isso aqui na minha vagina e ver como é que fica, né? Porque deve ter sido mais ou menos assim. Mas isso foi passando de ginecologista para ginecologista e as propriedades em si, em geral, né, do óleo de coco. Não para vagina, porque isso ninguém estudou, assim. Mas isso é nítido, né? Hoje em dia eu uso muito em paciente que tem candidíase de recorrência, paciente na menopausa, paciente com ressecamento pós-parto, às vezes, né? O único porém do óleo de coco é que ele não pode com camisinha com látex. Camisinha com látex arrebenta toda no óleo de coco. Então tem que ser Aí vai camisinha falar sem que foi culpa látex. do óleo de coco, neném, né? Exatamente. E vai empolgar, porque o óleo de coco, ele realmente ele gera uma lubrificação muito melhor que a maioria dos lubrificantes, porque ele não gera aquela lubrificação momentânea que faz um filme plástico, né, na vagina. Ele gera uma hidratação. Então, assim, eu lembro que eu tive um marido de uma paciente me mandou uma mensagem pelo Instagram me agradecendo pelo óleo de coco, entendeu? Então, assim, ele é capaz mesmo, né, de melhorar a relação sexual, né? Eu tenho na gaveta do meu armário, eu tenho óleo de coco, né? Então, assim, a gente vê também porque a gente usa. Não existe uma coisa científica evidente do óleo de coco, mas a gente acabou pegando as propriedades dele para outras coisas e aplicando para vulva e vagina como um hidratante que tem um baixo custo, né? E trouxe só benefício, né? Eu nunca vi ninguém ter alergia a óleo de coco, né? Pode ser que a gente venha a ter aí depois as primeiras vezes, mas eu nunca vi ninguém que teve alergia a óleo de coco. Na verdade, eu só vejo mesmo a parte do benefício, né? Por ser um óleo natural. Uhum. Então ele é natural, né? Como você falou, Isadora. Então a chance de. A Carla colocou aqui, o óleo é ótimo, ela me receitou. Tá vendo? Aí o pessoal falou, não sabia, já vou usar, usa sim. A Isadora é, deu essa dica também, ela dá sempre lá no Instagram dela. E aí, às vezes, a pessoa acha que ele é só para lubrificar, né, Isadora? E aí você falou tantos outros benefícios dele, então não é só para lubrificar, é para tanta outra coisa. Hidratação, a parte dele, né? Ele tem um potencial antifúngico e antibactericida, né? Então, para quem tem muita alteração da flora vaginal, acaba tendo candidíase de repetição, vaginose, assim, tem tido uma boa resposta. Não só isoladamente, logicamente, não é medicamento, mas tem um benefício ainda mais de combinar isso com o fator sexual, né? Então acho que até só tem ganhos mesmo. Sou muito a Uhum. favor. Talvez eu faça o estudo dele, Então depois você faz e volta aqui para contar pra com gente. certeza. Mas que traz benefício, traz, né? A gente ouve mesmo muitas pessoas falando, né? Depois comecei a usar, isso ficou melhor, isso também. Sim. Então é assim, pode não ser comprovado cientificamente, né? Mas o diz que me disse é comprovado. E o negócio que se disse, que me disse, ele começou muito entre ginecologistas. Então, eu não sei aonde começou, mas começou muito entre ginecologistas. Eu lembro que a primeira vez que eu comecei a ver sobre isso foi ginecologista falando, né? E teve aquela briga, mas isso não tem evidência científica. Mas, como eu falei, não vai ter tão cedo, porque se o óleo de coco virar mesmo isso, ele vai quebrar um monte de empresa. Então, não faz mal, né, gente? Continue usando o óleo de coco. Se não Mas, faz mal, mas não pode usar camisinha com látex junto, tem que ser ah, camisinha sem látex. anotem essa dica, senão aí depois o pessoal, a Isadora mandou usar óleo de coco e aí Vai veio dar para eu neném criar. aí. Não quero criar o de ninguém, não. Não, ótima dica você colocar isso daí. Isadora, eu recebi pergunta também sobre laqueadura.
quais os tipos de laqueadura existem? Quais são as pessoas que podem fazer laqueadura? Como que funciona isso? No geral, assim, no geral, existem técnicas, mas isso é uma coisa muito para especialista mesmo. Técnicas cirúrgicas, mas no geral, você pode fazer ela com barriga aberta, né? Por um corte igual da cesárea, ou você pode fazer por videolaparoscopia. Lógico que hoje em dia, na maioria das vezes, eu indico fazer por videolaparoscopia, né? Porque é difícil, às vezes é difícil aqui em São João fazer, né? Por causa de uma pinça específica e etc. Mas videocirurgia é uma cirurgia muito pequena, muito curta, por mini buraquinhos na barriga, e a cirurgia em si, de laqueadura, é uma cirurgia simples, tá? Quanto mais a gente abre, né, igual a gente faz ela de barriga aberta, a gente aumenta os riscos dela, né? Poder fazer ter dois filhos vivos ou mais de 25 anos, tá? É um ou outro, né? Então, eu já recebi, inclusive, na minha caixinha de pergunta, uma pessoa falou assim: eu tenho, sei lá, 27 anos e não quero ter filhos. Você faz a minha laqueadura? Eu respondi isso lá mesmo. Depois eu recebi não dessa pessoa, eu recebi umas más respostas de outras pessoas. Como assim você não faz? Está na lei. Porque, assim, existem tantos métodos anticoncepcionais que vão fazer a mesma coisa da laqueadura e que são reversíveis, né? E não adianta a gente falar que a mesma cabeça que a gente tinha com 20, a gente tem com 30 e depois vai ter com 40. Às vezes a gente muda. Às vezes o desejo de não ser mãe hoje, daqui a um ano muda, né? Então, assim, essa questão da laqueadura, ela também tem outras observações. Por exemplo, não pode fazer durante a segunda cesárea, igual eu vejo que é muito solicitado, né? Aqui em São João, não, mas eu quero fazer cesárea para já fazer laqueadura. Não, não pode. Só pode no terceiro ato cirúrgico, com alguns poréns específicos. Então, tem muita coisa assim na lei. Mas, assim, para todo mundo que fala, né, da laqueadura, eu acho que a laqueadura vale muito a pena para quem não pode, né, com vários tipos de método anticoncepcional, por alguma contraindicação, e aí não se adapta com o método não hormonal, né? Eu acho que sim, aí passa a ser uma opção. Mas falar assim, é uma opção para todo mundo que tem mais de 25 anos e dois filhos vivos, não, eu não acho, porque também não deixa de ser uma cirurgia, né? Isadora, mas você não faz? Eu faço. Mas como médica, a gente tem o direito também de que se não for uma coisa que acarreta risco para a vida da pessoa iminente, eu posso falar que eu não faço um procedimento. Então, por exemplo, nesse caso de uma menina jovem que pode usar ainda 150 outros métodos anticoncepcionais que a gente tem no mercado, ela podia pelo menos tentar. E aí depois, se ela falar assim, não, mas eu não me adapto com nada, beleza, faz a laqueadura. Uhum. Não, maravilha, porque também as pessoas pensam que é muito simples, né, Isadora? Não quero ter filho, vou lá, faço laqueadura, pronto, que aí é mais fácil, aí não quer tentar outras alternativas, que é logo ir para cirurgia. E tem anestesia, né, gente? Tem anestesia, tem internação. Hoje em dia, mais do que nunca, a gente vê o quanto que está no ambiente hospitalar pode ser um risco para pegar alguma infecção. Anestesia também não é um procedimento, é um procedimento simples. Não, pode ter intercorrência também. E aí a questão principal é que eu já vi mesmo a paciente chegar e às vezes ela já tem, sempre, não sei, dois, três filhos. Ela às vezes separou, arrumou um outro parceiro e aí quer ter um outro filho. E a cirurgia de reversão é muito ruim. A cirurgia de reversão ela não tem os resultados muito bons. A gente não tem muitos cirurgiões no Brasil que fazem essa cirurgia com bom resultado. E aí a única coisa que resta é a fertilização in vitro, que é muito cara, né? Que tem um valor de custo muito alto, não é para todo mundo, né? Então, assim, dá para tentar várias outras coisas antes disso. E aí, Isadora, o DIU também, gente, como que DIU tá no auge, né? Perguntaram se qualquer pessoa pode pôr DIU. A questão da idade, se tem uma idade mínima, uma idade máxima para colocar DIU. Qual DIU que é o mais indicado? Tiveram várias perguntas relacionadas ao DIU. Aí conta um pouquinho pra gente sobre ele. DIU não tem idade, nem não tem idade mínima, né? Não tem idade máxima. A gente, ainda mais o DIU, né? Ele pode ser usado, né? Porque tem alguns métodos anticoncepcionais que a gente evita usar após os 35 anos e que a gente evita usar, por exemplo, quando tem alguma patologia, porque a gente às vezes vai usar a longo prazo, né? Os dois tipos de DIU, não, nem no hormonal, nem no não hormonal tem essa contraindicação. O DIU hormonal, hoje em dia, inclusive, eu uso para terapia hormonal, né? Como protetor do útero. Então, assim,
o DIU, ele vai servir para quase todo mundo. Para quase todo mundo. Para saber qual que é o DIU específico, o que, que eu olho? Eu converso muito com a paciente sobre o ciclo dela, né? Isso diz muito. Se a paciente tem uma convivência boa com a menstruação ou não. Tem paciente que não gosta de menstruar, tem paciente que tem cólica. Tem paciente que acha lindo menstruar aqui, que ela sente, assim, né, uma libertação naquela fase do ciclo, na hora que ela menstrua. Então, isso é uma coisa que influencia muito na escolha do tipo de DIU. E os efeitos colaterais com que ela quer arcar. Porque não adianta pensar, o DIU tá na moda, então ele deve ser perfeito. Não é perfeito. Ele pode ser perfeito para fulana, para ciclana, e às vezes nem é perfeito. Às vezes ele só é muito melhor do que as outras coisas que ela já usou. Mas tem gente que vai ter efeito colateral, né? E às vezes o efeito colateral não é uma coisa que a pessoa suporta. É igual hoje em dia, isso de ficar muito, eu não quero usar hormônio, eu não quero usar hormônio. Acaba que a gente, né? Aí a gente coloca um DIU não hormonal nessa paciente, porque ela falou que ela não queria nenhum tipo de hormônio. Aí ela tem um aumento da cólica, às vezes um aumento do sangramento, e aí ela vê que talvez um caminho hormonal vai ser melhor para ela, porque vai dar uma qualidade de vida para ela. Então, assim, o DIU dá para dar para todo mundo. Só tem que estar pensando, vou arcar com os possíveis efeitos colaterais disso, né? Então, assim, mas para a maioria, né, hoje eu falo que sobra muito anticoncepcional na minha gaveta, porque a maioria das pacientes querem um método de longo prazo, querem um método mais eficaz, né? Quer ter esse poder de decidir quando vai ter filho, quando vai menstruar, né? E a gente tem isso. Eu acho que a parte do método anticoncepcional é muito bom por causa disso, que a gente tem poder sobre a nossa vida, sobre o que a gente quiser. Uhum. E aí existem quantos tipos de DIU, Isadora? No geral, assim, a gente vai ter o DIU não hormonal e o DIU hormonal. E a gente tem os subtipos, né? O DIU não hormonal, a gente vai ter o DIU de cobre prata, e algumas diferenças no formato deles, né? Alguns DIUs que são menores, alguns DIUs que têm um formato melhor para, por exemplo, quem já teve alguma expulsão de DIU. E o DIU hormonal a gente tem hoje em dia o Mirena e o Cailina. O Cailina, ele veio com a metade do hormônio do Mirena, ele tem mais efeito anticoncepcional mesmo. E o Mirena, ele tem, além do efeito anticoncepcional, ele tem um efeito também de melhorar a cólica, de melhorar sangramento. Então, a gente, inclusive, usa isso muito para tratamento. Uhum. Então tem muita opção, né? Hoje a mulherada tá aí com uma gama de opção. Tem, eu falo, tem que ir sem preconceito, porque às vezes a gente vai fazer tentativa e erro, até chegar, às vezes, numa coisa que vai ser boa. Uhum. E vamos falar um pouquinho agora. A gente tem mais uns minutinhos ainda. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a endometriose. Eu tive conversando com uma pessoa essa semana, e aí, pelo que ela me falou, né, tanto que você fala comigo, eu falei, eu acho que você deveria consultar, né, porque é experiência própria, acho que você deveria consultar. E aí ela não entendia muito, o que é endometriose, por que que eu tenho endometriose, por que que isso aconteceu, o que que eu tenho que fazer, sabe? Esses questionamentos. Uhum, Então, eu queria que você explicasse um pouquinho. tá. A endometriose é uma doença, assim, muito difícil. A gente não sabe quem vai evoluir com a endometriose. E se essa pessoa evoluir com a endometriose, a gente não sabe em qual nível de gravidade essa pessoa vai ter, né? Isso tudo está em estudo, a gente sabe que tem fator genético, né? A gente sabe algumas coisas que podem ser fator de predisposição, mas não dá para falar quem vai ter. E nem se a paciente que tem, ela vai ser uma paciente que vai ter aqueles focos endometrióticos do mesmo tamanho para o resto da vida, ou se a endometriose dela vai ser grave, né? Com a necessidade de cirurgia, que nem a parte, né? A parte hormonal que às vezes a gente faz para suprimir crescimento vai funcionar. Então, assim, endometriose é meio que uma caixinha de surpresa. Mas hoje em dia, né, melhorou muito. A gente tem equipes hoje em dia que trabalham com endometriose, né? A gente sempre tenta, né, tratar a parte clínica, né? Tratar de forma clínica, mas tem paciente que tem indicação cirúrgica, né? Até pelo que ela desejar, ou às vezes por ela não ter resposta com tratamento clínico. Então, assim, hoje em dia eu encaminho muito para Belo Horizonte, né? Até para o Felício Roxo, a equipe do NIPT. Assim, eles operam endometriose, assim, de uma forma que não é como um tempo atrás, né? Era muito mais agressivo.
Eu tive uma paciente que até voltou, até um mês, 2 meses, né? Bateu na minha porta ali do consultório e falou: ai, vim te contar que eu tô grávida, né? E ela tinha esse problema da endometriose que não deixava ela engravidar. Operou em Belo Horizonte, uma cirurgia tranquila, e foi pouquíssimo tempo depois engravidou. Então, assim, tem que entender como que a endometriose funciona, como que a gente faz, o que a gente faz é suprimir esse tecido, né? Endométrio é um tecido de dentro do útero que responde aos hormônios. A endometriose é quando ele está fora e ele pode estar em qualquer lugar. E às vezes a gente não tem uma justificativa para saber como que ele chegou naquele lugar. Então a gente ainda não sabe muito como que essa doença começa. Então a gente usa a parte hormonal para suprimir, né? Para com que a gente não tenha mais oscilação de hormônio ao longo do mês e isso estimule esses focos de endometriose. Mas assim, endometriose ela não tem cura, né? Ela tem tratamento. Ah, mas se eu fizer a cirurgia e tirar tudo, ainda assim precisa de controle pós-cirúrgico, né? Então, ela é para sempre mesmo. Mas endometriose é uma doença difícil mesmo, né? Acho que cada vez mais a gente vai conseguir novos tipos de tratamento, né? Tem muitos tratamentos que estão sendo estudados, que já estão sendo testados, né? A técnica cirúrgica melhorou muito. Então, assim, tudo é uma questão de vai melhorando com o tempo, mas é entender essa questão da doença mesmo, de que ela é para sempre, mas que ela tem controle, né? E dá para ir fazendo isso. E aí, às vezes, eu por muitas vezes pensei, ah, não, endometriose, acho que o máximo que pode acontecer é dificultar da mulher engravidar. E aí, depois que a gente entende que não, né, é mais complexo do que o simples fato, ai, não, não consegue engravidar. Né, quando a gente vai ler sobre o assunto, é bem isso que você falou, de vários níveis, né, de como que tá, como que isso está acontecendo lá dentro do organismo. Então, é muito mais complexo, né, Isadora? E assim, às vezes, nem é o fator, né? Infertilidade, assim, que eu acho que é o mais complicado, porque tem paciente que não vai ter problemas de infertilidade com endometriose. Mas acho que o fator mais importante é a qualidade de vida, né? Porque tem paciente que tem dor todo dia. Eu lembro que teve uma que falou comigo que ela tinha dor enquanto ela ficava sentada trabalhando. Então, imagina, você sente dor o dia inteiro, você sente dor o mês inteiro, né? Não é uma qualidade de vida boa, né? Então, melhorar a qualidade de vida da paciente com endometriose, às vezes a gente precisa de tentativa e erro, né? O seu caso foi tentativa e erro, né? Mas até chegar numa Mas, coisa assim que melhore, né, a qualidade de vida. e melhorou, e agora a gente vai pensar em outras possibilidades, né? Com certeza. Sempre, Mas mas é acho sempre isso, né? Acho que também assim, não existe nenhum tratamento que você precisa ficar para a vida inteira, né? Além de que vai sempre surgir coisa nova, dá para a gente até alternar tratamento, né? Tentar outras coisas. Eu faço uma pós-graduação agora de ginecologia endocrinológica, né? Que mexe com a ginecologia, bem voltada para essa área hormonal e etc. E a gente já vê, eu já vi uma mudança de várias coisas que eu pensava sobre endometriose que já mudou. E vai mudar daqui a 6 meses, e vai mudar daqui a um ano. Então a gente vai ter sempre coisa nova para fazer. isso é bom, isso é ótimo, você está trazendo coisa nova pra gente. Tá, Dora? A gente está quase no finalzinho, mas antes da gente encerrar, eu queria que você deixasse algum recadinho, né, para as meninas que estão aqui nos assistindo. O que que você gostaria de deixar para elas dentro desse nosso tema de hoje, que é a saúde da mulher? Eu vou deixar aqui, primeiro agradecer, né? Que eu já vi que elas são muito participativas, né? Sim, Minhas pacientes são muito bastante. participativas também, já estou vendo elas aqui também. É, mas eu acho assim que o importante acho que dessa live, né, é falar para a mulher se cuidar mesmo, né? Se cuidar, questionar, né? Questionar o médico, questionar o tratamento, né? Porque eu vejo muito isso quando eu abro caixinha de pergunta. A paciente vai me perguntar uma coisa que ela deveria ter perguntado para o médico. É muito normal a gente ter dúvida, principalmente quando a gente é leigo. Mas tem umas assim que não tem a menor noção do que o médico prescreveu, do que o médico explicou, né? Então tem que começar a questionar mesmo. Mas o que eu tenho? E esse tratamento vai até quando? Né? Eu acho que isso é muito importante. E isso de se cuidar mesmo. Porque ginecologia não envolve, né? Eu até postei hoje uma coisa de preventivo, né? Que o paciente chega lá e fala assim: não, vim só colher o preventivo. E aí você descobre um mundo de coisa, né? Ginecologista é o médico da saúde da mulher, não o médico de colher preventiva, né? Então, assim, acho que isso fica um recado importante aí para todas. Maravilha. Deixa eu ler aqui porque não deu tempo de passar.
Sheila, pode mandar bebês, eu adoro cuidar de bebê. Eu só ainda não quero ter um, mas eu adoro cuidar de bebê, pode mandar. Eu nenhum nem outro. Eu não gosto de cuidar de bebê e ainda não quero ter um bebê. Não, eu amo bebê, eu só não quero ter, né? Eu ainda não quero ter um, mas eu amo bebê, pode mandar. Eu sempre falo com as amigas, ai, estão cansadas, manda um pouquinho aqui para casa. Eu sou sem jeito. Amo. A Alessandra está perguntando se lactantes menor de 18 anos vão poder vacinar. Você tem essa informação, Isadora? Nossa, não, me pegou. Mesmo porque eu tô um pouco por fora disso da vacinação e lactante e gestante, porque eu não estou muito ativa na obstetrícia esse ano. Mas, assim, é porque a gente ainda não sabe como é que vai ser a vacinação para menor de 18 anos. Eu acredito que vão liberar, mas eu acho que agora, se eu não me engano, não. Mas ligando lá no núcleo materno-infantil, eles respondem tranquilamente essas questões de quando, se tem alguma previsão, né? Mas a ideia é vacinar a população até os 18 anos, então não sei. Assim, Uhum. a lactante, que tem indicação por ser lactante, como é que vai fazer? A Fabrícia falou: minha melhor decisão foi colocar o Gil com a Isadora. A Sheila, Mirena é vida. A Sinara, essa doutora é a mais top. A Érica é a melhor médica. Acho que não sei se eu consegui passar todos, meninas. Se eu não conseguir ler todos, fica para a próxima. O pessoal participa mesmo, mas fico feliz, né, delas Com participarem, delas certeza. terem encontrado aí uma melhor qualidade de vida e você ajudando nisso, isso é importante, né? Isadora, vamos falar um pouquinho da Dora, só da Clínica Dora, só para quem não conhece. Lá vocês têm psiquiatra, psicólogo, nutricionista, pediatra, tem várias especialidades. Tem várias especialidades. A ideia sempre foi essa, né? Na verdade, lá é uma clínica de locação de consultório por período, né? Porque foi uma coisa que eu vi, o médico não fica só dentro do consultório, né? Às vezes o médico ele trabalha em outros lugares. E pagar por um consultório por uma semana inteira, pelo mês inteiro, né? Desculpa, pelo mês inteiro, né? Pagar uma secretária para uma pessoa só, pagar os custos que um consultório tem, é um pouco inviável. Então, eu trouxe essa ideia para São João, que já era uma ideia em Belo Horizonte. Assim, eu não sei se é um encontro, o que que é, mas assim, eu falo que todos os médicos que trabalham lá são médicos que eu tenho uma confiança muito grande em todos eles, com um serviço realmente diferenciado, né? Hoje lá tá assim, tá bem cheio até o nível de salas lá, né? Os horários estão bem cheios, né? E assim, são todos os médicos, assim, eu tenho uma confiança muito grande no trabalho. Hoje em dia, eu não sei mais quantos profissionais tem lá agora, porque eu teria que contar e eu esqueci. Mas hoje eu até peguei, né, uma paciente de alguém conversando com uma das meninas que trabalham comigo, né? E ela falava isso assim, nossa, e aqui é legal, né? Porque parece que todos os médicos atendem do mesmo jeito, né? Não é aquela correria, não é aquela consulta rapidinho que a gente não entende nada. Então isso acabou ficando muito. O paciente que tá lá dentro, ele acaba ficando lá dentro, né? Às vezes é meu paciente, ou às vezes é paciente da Estéria, e tem neném, o neném passa a ser paciente da Juliana e psiquiatra infantil, e acaba tratando tudo lá, leva a família. Tem pneumologista, ortopedista, nutricionistas que eu confio muito, né? Dermatologista. Então, assim, eu falo, né? Eu me trato lá dentro também, né? O meu dermatologista tá lá, o psiquiatra tá lá, ainda não preciso de pediatra, não preciso de pneumologista ainda, nem de ortopedista. A minha ginecologista também tá lá, que é a Esther, então, assim, fica tudo ali próximo, né? E assim, eu tenho uma confiança muito grande em todo mundo que trabalha lá. Que bom. E a clínica fica localizada bem no centro, de fácil acesso, né, Isadora? Não, localização dela e outra coisa que é impecável, né? É a beleza daquele lugar, né? Eu falo, a minha arquiteta, né, que é minha amiga ali, foi incrível, né? Ela idealizou um sonho assim lindamente, né? Porque eu falo que a beleza de lá, né? Inclusive, muitas coisas lá também foi tudo a minha mãe que fez, né? A minha mãe que pintou. Então, acho que lá também tem todo um carinho familiar, um lugar familiar. Lá é muito acolhedor. Eu, se eu ficar falando bem de lá, eu vou ficar aqui pra sempre falando bem. Não, exatamente. Então, eu vou falar como cliente, né? Realmente lá é muito acolhedor. E a primeira vez que eu tive lá, a sensação que eu tive foi essa, do cuidado que vocês tiveram
em ter uma clínica que passasse o máximo de conforto para os pacientes. É tanto que a gente fica super à vontade, não é um ambiente que a gente fica incomodado por às vezes ter que esperar um pouco mais. Realmente é acolhedor, é um ambiente confortável, né? E outra coisa que me chamou a atenção também, que foi quando eu fui indicar, né? Foi a questão da inovação em alguns aparelhos, né, Isadora? Algumas coisas que eu ainda não tinha visto em São João, né? Não sei se tem, mas eu não conhecia. Então, eu achei tudo muito bem estruturado dentro, assim, equipamentos modernos, as salas, né, modernas. Então, realmente vocês estão de parabéns. É uma clínica inovadora, moderna e acolhedora, resumindo, na minha Não, percepção. a ideia era essa mesma, né? Eu acho que é muito ruim, principalmente, né? A maioria das pessoas procuram médico às vezes para tratar uma doença. Você tá indo tratar uma doença, ter um diagnóstico num lugar que não é limpo, não é aconchegante, que as pessoas não te tratam bem, né? E isso da sala, a minha sala de ginecologia realmente foi um investimento bem alto, mas é porque eu queria mesmo uma coisa que fosse diferenciada, né? Uma coisa que fosse confortável, porque o exame ginecológico é chato. Ninguém gosta de ficar pelado com alguém te palpando, né? Com as pernas abertas. Ninguém gosta. Eu não gosto também, não. Mas é para que seja o mais confortável possível, né? O exame, né? Dentro disso, então, assim, a qualidade de vida eu acho que passa a ser muito melhor quando você está num ambiente que vai te trazer saúde e, ao mesmo tempo, te trazer esse conforto, né? Maravilhoso, parabéns, né? Parabéns para você, para sua mãe, né? Vocês são sócias aí. Sim. Realmente é tudo isso a clínica. Então, quem não conhece, dê um pulinho lá, mas dá para ver um pouquinho lá, né, nas páginas de vocês, né, Isadora? Um Sim, no pouquinho da Instagram. sala, um pouquinho dos médicos que atendem lá. Então, eu vou deixar marcado aqui na live salva também no meu feed para vocês conhecerem mais lá. E aí eu quero muito agradecer mais uma vez você ter tido aqui batendo esse papo comigo. Saiba que eu estou sempre à disposição, sempre quando você quiser. Ou a gente traz os médicos lá da clínica e faz assim um cronograma de live com eles. Estou à Ah, com certeza. disposição. Né? Quando você também quiser falar, Chay, eu acho legal, tá no momento da gente falar desse assunto, vamos levar informação para as pessoas. Então, conta comigo, eu estou aqui. Ah, Eu obrigada. gosto muito de. Eu falo que eu tive uma live outro dia, e aí a pessoa falou assim para mim, Chay, já teve alguma live, alguma pessoa na live que vocês não se conectaram? Aí eu falei, graças a Deus, não. Porque quando eu convido a pessoa, é porque eu já tenho uma certa conexão com ela. E aí isso a gente passa aqui nas lives, né? Então, todas as Uhum. pessoas que eu trago aqui é porque tem essa conexão, são pessoas que eu confio, são pessoas que eu acredito que vai levar uma informação de qualidade para quem está aqui nos acompanhando. Então, muito, muito obrigada por você estar aqui mesmo comigo hoje. Obrigada a você. É a mesma coisa. Quando quiser me convidar, a gente vem. Se nenhum neném nascer. Não, combinado. A gente vai fazer uma agenda de live aí, fora dos nascimentos dos bebês. Né? Porque como Com nasceu o certeza. bebê nos últimos tempos, né? Nossa, foi muito. Então, obrigada. A todos que nos acompanharam, muito obrigada. Quem chegou agora e não conseguiu acompanhar a live toda, ela vai ficar no meu feed. E amanhã a live também sai no Folha de Barbacena e na Rádio de Barbacena. Então, vocês conseguem ver ou aqui pelo meu feed, ou lá no site, ou ouvir pela rádio. Então, vocês conseguem acompanhar a live aí de várias formas. Na Perfeito. semana Eu que tô vem. internacional, então. Imagina, você já é. Imagina. Obrigada, Ju, foi ótimo mesmo. Sheila, um beijo, obrigada. Na semana que vem eu vou dar uma folguinha de live, porque eu tô de férias, então a gente também precisa, né, descansar. Mas vou trazer um conteúdo bacana aqui para vocês com a dica do especialista. E aí depois a gente volta com mais uma programação de lives aí. A todos, muito obrigada. Boa noite, Isadora. Um beijo. Beijo. Até a próxima. Boa Até a noite, próxima. pessoal. Boa noite. Tchau.